um dos grandes poetas que o Brasil já teve, um dos maiores, é um gaúcho nosso, nascido em Alegrete, que se chama Mário Quintana. O Mário Quintana, que tem uma história muito curiosa. Ele, sem dúvida, é um dos maiores poetas do Brasil, quem sabe da língua portuguesa. Mas ele nunca foi eleito para ocupar uma das 40 cadeiras da Academia Brasileira de Letras. E ele concorreu por 3 vezes, 3 tentativas. Mas, na época, havia necessidade do chamado beija-mãos, de fazer o contato político. A primeira vez ele concorreu com um que era ministro da Educação. E ele não tinha muito esses trâmites, essas habilidades, perdeu. Tentou uma segunda e tentou uma terceira. Na última, acabou desistindo antes das eleições. E, no nosso entendimento, essa é uma injustiça com Mário Quintana, que não foi imortalizado como escritor, mas que tem sua obra imortalizada hoje. Apesar disso, talvez nos valeu essas derrotas todas por um poema que a gente traz como reflexão, mas também como inspiração. Ao perder pela 3ª vez, ele deixou escrito o Poeminha do Contra. E esse Poeminha do Contra, diz o seguinte: todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então todos passarão, eu passarinho. E a gente traz essa história porque o nosso tema hoje é um pouco relacionado a isso. Essa é uma história real, mas a gente quer contar também uma história fictícia, mas que nos traz várias lições. É a história de um rei. Muito interessante que normalmente as histórias têm um rei, um reinado. Um rei que há muito tempo controlava um vasto império. Ele tinha o controle realmente sobre todo aquele território, sobre tudo o que acontecia dentro do seu reinado. Nada passava despercebido aos olhos desse rei. Porém, faltava a ele um poder que ele não tinha, mas que ele deu-se conta dessa falta, que era o poder sobre si mesmo, sobre os seus estados de espírito, sobre o seu ânimo. Porque esse rei, como acontece com todo mundo, com todas as pessoas do seu reinado, tinha momentos de felicidade, tristeza, calma, ansiedade, bom humor, mau humor, disposição, indisposição. E ele se viu igual nesse sentido a qualquer outro indivíduo. E ele queria ser diferente, ele queria ter, além do poder externo sobre todas as coisas, ele queria ter o poder sobre si mesmo. Talvez não numa perspectiva muito saudável no início, mas ele queria alcançar isso. Conquistar a paz de espírito, ter o domínio sobre si. E aí ele resolveu essa questão chamando seus ministros, jogando a bola para frente. Fez uma reunião ministerial e conclamou que esses ministros achassem uma solução. E um dos ministros disse que em algum lugar do reino havia uma mulher muito sábia, ouvira ele falar. E ela possuía um anel, e esse anel misterioso, mágico, tinha uma mensagem que era o segredo para essa conquista que esse rei almejava. Ao ouvir isso, o rei teve um estalo, gostou da ideia e disse: pois eu lhe ordeno que encontre esse anel e traga-o para mim. E o ministro foi e encontrou, depois de certo tempo, essa senhora, falou sobre esse anel que ele sabia existir, e essa mulher então disse: esse anel existe e eu o possuo. Eu presentei o seu rei com esse anel apenas com uma condição: que ele leia a mensagem poderosa depois de ter esgotado todos os recursos, numa situação em que não haja nada que ele possa fazer
ou seja, que ele não tenha poder algum para resolver aquela situação. Então, quando esgotar todos os recursos, ele poderá ler a mensagem que o anel vai apresentar. Chegaram então no acordo, o rei aceitou, recebeu o anel, ficou feliz e aguardando o momento em que, de forma mágica, na perspectiva dele, ele conquistaria isso que tanto almejava. Passou-se um longo tempo, o rei nunca pôde abrir o anel, mas aconteceu algo inesperado. Um reino vizinho começou a invadir as terras do rei com seus exércitos. E diante daquela invasão, o rei se sentiu angustiado, temeroso, com as possibilidades, o que iria acontecer. Pensou abrir o anel, ver a mensagem, mas lembrou que podia lutar. Lutou, mas perdeu. O que lhe deixou muito triste e novamente com vontade de abrir o anel. Mas lembrou que poderia recuperar aquilo que ele havia perdido. Todavia os invasores começaram a chegar mais perto, estavam próximos do castelo e iam matá-lo. Novamente, pensou na solução do anel, mas lembrou que ainda tinha o recurso de fugir. Fugiu e foi perseguida. E na fuga, seguindo por caminhos que foi o que era possível, ele chegou então num precipício. À sua frente, o precipício. À sua retaguarda, o exército inimigo que estava a seu encalce. E aí o que fazer? E essa situação fictícia é interessante, fazendo um parênteses, porque às vezes a gente se encontra nesse lugar. À nossa frente um precipício, simbolicamente falando, às nossas costas um exército querendo nos atacar. Essa situação conflituosa nos coloca num lugar em que às vezes podem surgir duas alternativas iniciais: se atirar ou desembainhar a espada e tentar lutar contra um exército, contra um dragão, contra algo que certamente a gente não teria recursos para vencer. E às vezes nessa situação a gente escolhe uma dessas duas alternativas que nos parecem inadequadas, infelizes. O suicídio é o lançar-se a esse desconhecido para alguns, mas nós sabemos o que vem depois. Jogar-se, arremessar-se sobre o despenhadeiro. É uma alternativa que ele tinha. Desistir. A outra alternativa era lutar contra o exército. E algumas pessoas escolhem também essa alternativa. É aquela pessoa que de repente tem o mundo todo como inimigo, que se torna ranzinza, dura, inflexível e que vai morrendo de outra forma, porque acha que o problema dela é tudo que os outros causaram para ela. Então os outros são os problemas, os outros fazem mal. E aí ela tem uma multidão de desafetos e de inimigos. Mas ela nunca tem nada a dar. Então nós encontramos essas duas situações em que ele tinha ainda, de algum modo, essas alternativas, mas que eram alternativas que custariam a vida dele. Então, não restando recursos, ele lembra do anel e decide abri-lo. E ele vai encontrar uma simples mensagem, 2 palavras. A mensagem era: isto passará. Só isso. Isso passará. E na vida da gente, às vezes, tem dessas coisas. Talvez para alguns aqui, essas 2 palavras não tenham muita representatividade, para outros tem, porque cada um de nós sente de um jeito. Cada um de nós escuta de um jeito, cada um de nós está num momento da vida diferente. E para aquele momento, aquelas 2 palavras desceram como um bálsamo, como um alívio, e aquele rei acreditou. Acreditou que eram verdadeiras e se deixou estar. Deixou que o destino o levasse e se entregou.
Foi capturado, preso, humilhado, cuspido, xingado, sofreu privações que ele nunca imaginava. Estava nessa situação angustiante, mas de uma forma surpreendente estava em paz consigo mesmo, como talvez ele nunca tivesse alcançado antes. Mesmo na situação mais desonrosa, mais humilhante, ele estava, de algum modo, em paz. O problema não deixou de existir, as dores não passaram, mas internamente ele se sentia tranquilo. Às vezes, nessas situações, naquela em que ele se encontra nesse dilema todo, a gente pode se revoltar também, pode não estar em paz. Mas às vezes essas situações também são aquelas em que Deus nos diria que é para a gente aguardar só mais um instante, como se fosse um último esforço. Vez que outra a gente diz que está no fundo do poço. E talvez quando a gente está no fundo do poço, a gente deveria se sentir grato de algum modo, porque não tem mais algo de pior que possa acontecer. A gente só pode se elevar. Mas se a gente está no fundo do poço, a tendência é que a coisa vá melhorar. Então, ele estava no fundo do poço, mas estava tranquilo de algum modo, crente que passaria. E realmente passou, porque as coisas na vida mudam. Se a gente pegar exemplos da história, a gente vai ver como algumas situações se modificam abruptamente, às vezes de uma hora para outra. Se a gente pega reinos ou pega impérios grandiosos, o Egito, a Grécia Antiga, mas se pegarmos alguns outros como o Império Romano, ou ainda o próprio Império Britânico, o mais recente, que foi o maior que existiu até hoje na história da humanidade. E eles se desfizeram, eles se modificaram. Se pegamos a história da França, por exemplo, de repente com Joana d'Arc, que mudou a história e permitiu que a França se defendesse dos ingleses, próximos muito da derrota. E na nossa vida também acontecem esses momentos dessas mudanças. Às vezes a gente está bem e de repente tudo desaba. Às vezes a gente está no fundo do poço e vem uma mão e nos tira de lá e tudo muda. Porque a vida é feita dessas mudanças. Ela é volátil, ela não nos deixa saber exatamente o que vai acontecer. Às vezes as coisas acontecem de improviso. E nesse caso, então, o rei, numa noite, foi resgatado por seus exércitos, que tomaram de assalto o acampamento inimigo e o tiraram de lá. E de repente a coisa foi mudando toda. Eles conseguiram se defender, conseguiram recuperar o seu território, fizeram grandes festas. E o rei, então, diante de todo o sofrimento passado por tudo aquilo, ele estava exaltando de alegria. Com as comemorações, com as conquistas, com a reviravolta que tinha acontecido. Ele estava de novo no seu auge, controlando tudo e a todos. E como não havia alternativa nenhuma, como os recursos haviam se esgotado de outra maneira, ele tinha conquistado tudo de volta e muito mais, ele vê a necessidade de abrir o anel novamente. E ele abre, e ele encontra novamente uma mensagem que é muito parecida com a anterior, uma palavrinha a mais tinha. E era: isto também passará. Aí a gente não sabe o que aconteceu depois da história, porque ela acaba aqui. Então, essa é a reflexão que a gente traz desde aquele poema do Mário Quintana. Estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passaria. As coisas que nos acontecem passam. E essa história toda, talvez ela poderia ser sintetizada numa outra história real que foi
praticamente idêntica, que é simbólico, é fictícia, mas aconteceu com o Chico Xavier. Num momento muito aflitivo, muito angustiante, ele chamou Emmanuel, seu espírito protetor, para um tete-a-tete. E disse: Emmanuel, eu quero uma resposta, mas não quero uma resposta tua. Eu quero uma resposta de Maria, mãe de Jesus. Ele pediu: eu estou sofrendo, falou das angústias. Quem conhece um pouco sabe que o Emmanuel é bastante rígido, chega a ser ríspido, é energético. E talvez a gente pudesse pensar que ele daria uma daquelas respostas que normalmente ele dava para o Chico, mas dessa vez não. Ele disse: ok, Chico, tu quer uma resposta de Maria? Vou ver que se eu consigo, não te prometo. Vou levar o recado, vamos ver se vem retorno. E mandou, possivelmente falou com o secretário de um outro, até que chegou o pedido a Maria, mãe de Jesus, Espírito, que ainda trabalha pelo nosso planeta, especialmente com os suicidas, pelo que a gente sabe. Mas trabalha por todos nós, sem dúvidas. A gente sempre pode orar para Maria. Passaram 3 dias até conseguir uma resposta. E ela mandou a resposta para o Chico. E Emmanuel chegou: Chico, recebi a resposta. Pega um papelzinho, uma caneta, eu vou passar aí, tu anota. E a resposta era: isso passará. E da mesma forma que aconteceu com o rei da nossa história, Chico teve o mesmo sentimento de que aquilo desceu-lhe como um bálsamo. Ele anotou num papelzinho aquelas palavras e ele lia essas 2 palavras toda manhã e toda noite. Isso passará. E conta também, numa das biografias do Chico, que o Emmanuel, no momento de alegria, falou para o Chico: olha, Chico, aquelas palavras também valem agora. Porque as nossas tristezas e as nossas alegrias, elas passam e elas voltam, como todas as outras emoções, como todos os outros sentimentos. E aí a gente faz uma última reflexão antes de um vídeo que a gente vai passar para encerramento, O que nós somos? O que eu sou? O que você é? Você é a alegria que tu está sentindo hoje? Você é a tristeza que você possa estar sentindo agora? Ou que você sentiu ontem? Você é o título que você adquiriu? Que às vezes a gente se esconde atrás de um título, atrás de bens. Às vezes a gente se esconde até atrás das nossas doenças. E aí a gente fala daquela doença. E chega alguém e a gente fala de novo nessa necessidade de ser acolhido, talvez, e a gente fica naquilo. Às vezes a gente se esconde atrás dos nossos sofrimentos. Todo mundo sofre, vez que outra. E às vezes a gente gosta de ficar com o sofrimento, que é o vitimismo. A gente se coloca como vítima das situações. Mas a gente é o sofrimento pelo qual a gente está passando. A gente é o abandono que a gente sofreu, porque às vezes a gente é abandonado. Às vezes a gente é traído. E a gente sofre, sem dúvida, com essas situações, porque ninguém vai passar impassível diante de uma punhalada, que às vezes é pelas costas. Mas se a gente fica preso a esse sofrimento, a essa punhalada, que já poderia estar cicatrizando, e permite que ela fique jorrando sangue, aí a responsabilidade passa a ser a nossa. Mas a gente é isso, nós somos a traição que a gente sofreu, a gente é a dor, a gente é o sofrimento, a gente é a angústia. O que nós somos exatamente? É uma pergunta. Eu acho que a gente é muito mais. Mas essa é a reflexão também que a gente deixa para pensar o que você é, o que eu sou. Sem dúvida a gente é muito mais do que isso. Tem um termo em inglês, a gente vai ligando aqui,
A gente vai colocar um videozinho. Tem um termo em inglês que talvez muitos conhecem, que é facilzinho, que significa it's alright. Está tudo certo, está tudo bem. Ou um mais conhecido que é it's okay. Ok, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí diante, pode se ligar mais uma Hermes do meio, vai ficar melhor. Diante das situações, né, da vida, às vezes a gente pode dizer, tá tudo bem, tá tudo ok, vai passar. E aí a gente traz para encerrar uma reflexão de um vídeo que é bastante emocionante. Só tem que configurar aqui para o pessoal de casa assistir também, quem está nos vendo pelo Facebook. Então só preciso de um segundinho. Um vídeo bem recente. E a gente traz aí como encerramento da nossa fala hoje. Vou fazer a transição aqui. Esse vídeo, só um comentário. Vamos ver se vai. Esse vídeo, ajeitar o som, talvez ele não é o vídeo inteiro, então é um vídeo com alguns cortes para não ocupar também todo o nosso tempo, mas as passagens principais estão aqui. Happy to be here. Well, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's Okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have now been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay? Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick with dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hope. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay.
I totally agree with what Howie said, about authenticity. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Então a gente fica com essa mensagem, esse vídeo. Nosso convite, então, que a gente possa retornar aos nossos lares em paz. Agora a gente vai fazer uma prece um pouco mais longa, como passe aqui na Casa Espírita, mas também em benefício de quem está em casa assistindo, que possa aproveitar então dessa prece em prol de si e do seu ambiente doméstico. Então a nós que aqui estamos e também a quem está em casa, possamos lembrar de Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas. Possamos imaginá-lo como mais nos agrada o coração, sem preocupações. Mas quem sabe Ele pode estar aqui, à nossa frente, de braços abertos, com um sorriso sereno no rosto, seu olhar profundo e radiante, a nos envolver, a nos oferecer o seu abraço, o seu carinho, a sua paz. Possamos sentir esse envolvimento, essa presença, esse calor que nasce dentro de nós, nesse dia frio. Algo em nós esquenta, algo em nós vibra, algo em nós faz sentido, algo em nós tem poder. E os amigos espirituais e a presença amorosa de Jesus, através desses bons amigos espirituais, nos envolve, nos estimula, nos incentiva para que esse fogo interno ganhe combustível, aumente, cresça e se torne uma força propulsora de nossas vidas, nos oferecendo daquele alimento, daquela bebida que nos sacia, que não nos dá mais sede, que não nos dá mais fome, aquela água que Jesus ofereceu à samaritana e que oferece a cada um de nós, a água que sacia, o pão da vida. Possamos então, mais um momento, sentir esse calor interno a vibrar dentro de nós. E para encerrarmos, façamos nosso agradecimento íntimo. Sintamos essa emoção da gratidão em nós. Lembremos de algo que somos gratos e agradeçamos. Com esse sentimento, então, encerramos a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Então a gente dá por encerrada a nossa atividade. Abrir um pouquinho a cortina agora, senão estava sabendo uma floresta, senão fazendo sozinho. Sim. Um beijo.